You are now about to witness the strength of street. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Muito bem, grande Pablo Funchal, super satisfação fazer parte aqui do Expert Innovation Summit 2030. Aqui nós vamos falar hoje de trilha número 5, Mixed Reality transmutando a nova experiência do cliente. Pablo, obrigado por aceitar aí nosso convite. Quero saber, primeiramente, aí, quem é o Pablo e o que o Pablo faz. Legal, obrigado, Coan. Eu que agradeço o convite. Primeiro, uma trilha com um nome que já causa um pouco aí de curiosidade, né? Transmutando a experiência, a nova experiência do cliente. Vai ser muito legal bater um papo com você sobre isso. Bom, eu hoje estou CEO da XGB, que é uma startup de tecnologia inteligente, que trabalha muito com essas várias realidades que a gente vai conversar. Venho de uma carreira, de uma formação aí de exatas, em engenharia, com mestrado na área de engenharia também, mas há 4 anos, já 5 anos, já direcionando um pouco para essa área de empreendedorismo, de startups, muito imerso no mundo de inovação também, com MBA em inovação e coordenando hoje um MBA em inovação. Então, minha vida é mundo de tecnologia e inovação, tudo misturado, focado em levar essa tecnologia para a vida das pessoas e das empresas. Muito bem. E o que a XGB faz, Pablo? Para onde vocês se atiraram? Legal, legal. É até interessante, eu estava resgatando inclusive a missão da XGB hoje, né? Sempre olhando para revisitar se ainda faz sentido, e há 4 anos, quando a gente criou, a missão continua a mesma. Mesmo antes da gente começar a trabalhar com realidade aumentada especificamente, a nossa missão já era facilitar o dia a dia das pessoas e empresas através de tecnologia inteligente. Então, como a tecnologia inteligente é algo um pouco mais abrangente, a gente começou desenvolvendo sistemas, aplicativos, sites, aí começou a colocar um pezinho aí mais em realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, e aí consolidamos dentro desse mercado mesmo, que é o que a gente mais faz hoje em dia, muito focado em realidade aumentada, dentro de um escopo amplo aí de atuação, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Cara, fantástico. Eu lembrei em 2015, eu tive na Silicon Valley Virtual Reality.
Foi um evento assim muito maluco. Tinha eu e mais um brasileiro lá e uma galera muito pirada, umas coisas assim, aquelas primeiras câmeras de olho de peixe, né? Onde você fazia as filmagens 360 graus. Eu lembro que eu trouxe uma Ricoh, foi uma sensação. Tirei a primeira foto ali em frente à Apple, né? Aquela foto helicoidal e Aham. a primeira transmissão, não sei se foi da Ferrari no YouTube, onde colocaram uma câmerazinha na Ferrari, né? Que você podia escolher para onde você poderia enxergar, e os primeiros óculos de realidade virtual. E hoje você vê ali realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, mas rola ainda uma confusão muito grande entre esse monte de realidade. E a nossa realidade nova, né, que era aquele novo, que é o que a gente está passando por um novo normal, que eu acho que é o novo anormal. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, primeiro, como posicionar o que é cada uma, né? Para que a gente usa cada realidade? Tem realidade mista também? Não, muito bom. Esse mix de realidade sempre gera um pouco de confusão e eu gosto de começar, de fato, tentando pontuar o que é cada uma, né? Dentro de todas essas realidades que você falou, tem uma ainda acima, que é chamada realidade estendida, né? Foi um termo cunhado pela Qualcomm no ano passado, que basicamente é um guarda-chuva que usa o acrônimo de XR, né? XR, que significa realidade estendida, Extended Reality em inglês, que dentro dela tem realidade virtual, realidade aumentada, ou ampliada, e realidade mista, né? Mas qual dentro dessas três, qual são as principais diferenças? Isso vai muito de acordo com o grau de imersão que eu tenho, né? Então, num extremo com maior grau de imersão, eu tenho a realidade virtual. No outro extremo, com menor grau de imersão, nessa comparação, eu tenho a realidade aumentada. E entre elas, eu tenho a realidade mista. Então, basicamente, a realidade virtual é quando eu deixo de ver o mundo exterior. Então, por isso, é quando eu realmente utilizo um óculos, né? Você citou aí os óculos, as experiências de 360 graus. Então, são aqueles momentos em que eu coloco um headset, que eu deixo de ver o mundo exterior e toda a minha experiência é dentro daquele ambiente virtual criado ali por aquele headset, que pode ser desde um celular colocado dentro de um óculos até um de papelão, né? O cardboard, até headsets mais parrudos, mais complexos, precisam de um computador para processar as imagens, como um HTC Vive, o Oculus Rift, até o Oculus Quest, que é um dos lançamentos mais modernos, que não usa o computador, mas tem um grande grau de processamento. E dentro de realidade virtual, eu ainda vario para o tipo de conteúdo que tem ali dentro. Desde um conteúdo com imagens reais. E aí você disse da Ricoh, uma das primeiras câmeras 360, mas hoje GoPro, Fusion, várias outras marcas, em que eu capto uma imagem 360 graus do ambiente e depois eu coloco ela de uma maneira que eu me sinta de fato imerso dentro daquele ambiente. E que hoje, nesse nosso momento que não pode estar na rua, tem sido muito utilizada, né, para fazer demonstrações e até para levar as pessoas para ambientes que não podem estar, numa praia, num voo. O Google Street View, né, Pablo? Ele usa essa parte e eu tenho a possibilidade, né, de andar pela rua sem estar ali, né, na rua. Você sabe que eu tenho um amigo que ele é da Mapatour em Fortaleza. Ele tem uma startup que chama Desbravadores. Ele usa aquela mochila do Google Street View. Então, ele entra dentro do mar, das lagoas, né? Anda ali de quadriciclo, ele faz a trilha do carrinho do Google, né? Meio que off-road, né? Em lugares onde você não consegue chegar. Então, olha onde a gente vai chegando, né? Na exploração de uma coisa que existe, mas você transfere, né, para o óculos, para o cardboard, essa experiência, é isso? É isso mesmo, e é legal, eu brinco que a realidade virtual proporciona que a gente faça tanto viagens no tempo, porque eu posso voltar para algo que aconteceu no passado, construir ali um lugar para visitar, ou até mesmo teletransporte, que é esse o caso que a gente está dizendo, eu vou para um lugar que eu não visitaria dentro de uma experiência que alguém filmou em 360. E você falou sobre o Google, é legal que o esquema que o Google usou, que são várias câmeras, eles ainda usavam várias câmeras e depois juntavam as imagens, né? Isso veio de uma patente que a Disney tem lá de trás, quando começou já a fazer as primeiras experiências 360 mais projetadas na parede. Era um cinema 360, né? Sem o óculos. Começou desde lá, muito legal. E aí a gente entra dentro disso de realidade virtual, tanto essas imagens
gravadas em 360, quanto imagens criadas no computador mesmo, com computação gráfica, que eu produzo essa imagem no computador, com modelagem 3D, e crio uma experiência sintética que a pessoa vai vivenciar dentro daquilo. E os graus de interação, né? Então eu posso só assistir um vídeo, ou eu posso andar pelo cenário, pegar as coisas lá dentro, e aí eu já entro em alguns graus de simulação muito maiores, muito usado em área médica, em treinamentos. Né? Exatamente. E tudo isso é realidade virtual, tá? Independente do grau de interação ou do tipo de conteúdo que roda ali dentro. Aí quando eu vou para o outro extremo que a gente fala de realidade aumentada, já são conteúdos em que eu continuo vendo o mundo real e eu adiciono elementos virtuais. Né? Então eu uso para isso também ou um hardware como um celular ou até mesmo um óculos, mas são aqueles óculos que eu continuo vendo o mundo real. Não é um tipo de óculos que tampa a minha visão. Então eu vejo o mundo real e eu adiciono elementos virtuais. Ficou muito popularizada a realidade aumentada com o Pokémon GO, né, em 2016, com muita gente utilizando. Febre. Foi uma febre, eu via ali os Pokémons na rua, ficou muito famoso também com a latinha de Coca-Cola, então a realidade aumentada ali numa embalagem, mas as aplicações são inúmeras, desde manutenção de máquina, usando um óculos que me adiciona elementos virtuais, me dando instruções de como utilizar, até mesmo testar produtos no próprio corpo sem sair de casa, que é muito popularizado, a gente às vezes nem percebe, mas pelos filtros do Instagram, do Snapchat, de usar óculos, colocar maquiagem, batom. Então hoje para colocar esmalte nas unhas, visualizar uma roupa, um tênis, já adiantando aí alguns cases que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas tudo isso entra dentro desse contexto de realidade aumentada, até já se confundindo um pouco com realidade mista. Então a realidade mista, ela se difere principalmente da realidade aumentada quando ela interfere no mundo real, né? Quando o mundo real interfere nela, na verdade. Então, quando eu faço algumas palestras e eu mostro uma imagem, é sempre um robozinho virtual ao lado de um sofá, e na realidade virtual, tudo é virtual. O sofá é virtual, o robozinho é virtual, eu estou dentro de um ambiente que não existe. Quando eu falo da realidade aumentada, tem o sofá que é real e o robozinho ele está meio que dentro do sofá, estilo aqueles videogames antigos que eu cruzava uma pessoa por dentro da outra no videogame, né? A física não permite isso. Então a realidade aumentada ela não distingue direito o que é o mundo real ali. Existe algum elemento digital, mas ele acaba não coexistindo muito com o mundo real. Na realidade mista, as coisas coexistem. Então a câmera está constantemente interpretando o mundo real para posicionar os elementos em tempo real nos lugares certos. Então, se eu mexer o sofá com o robozinho vai ser arrastado junto, porque a física não permite que eles coexistam naquele espaço fisicamente. Assim como movimentar o rosto e o batom continuar, a maquiagem continuar, o óculos continuar, isso tudo a gente já entra ali dentro de um contexto de realidade mista. Muito legal. Eu estava lembrando do Roger Rabbit, né? Que foi um desenho disruptivo, deve ter, sei lá, 30 e tantos anos, né? Quando ele começou a colocar de uma maneira até mais sutil, né? Parece que tudo era parte do mesmo cenário, né? O desenho animado, né? Com a pessoa física ali interagindo, e de lá para cá, recentemente eu estava vendo um documentário no YouTube do will.i.am, né? Que ele se transformou num avatar, sei lá o que é. Então, o will.i.am de carne e osso pode fazer o show, e o outro will.i.am, né, que tirou fotos, sei lá, em quantas vezes, de quanto jeito, ele também vai conseguir fazer show, então vou ter agentes duplos para fazer ali shows de uma maneira diferenciada, né? Não, isso é muito legal. Começa a entrar um pouco também do deepfake, né? Que é uma tecnologia que usa muito inteligência artificial por trás. E é até interessante isso que você falou, porque eu acho que cabe aprofundar um pouco sobre esse conceito, né? A realidade aumentada, eu trato dessa maneira, nada mais é do que uma mídia. É a maneira como você visualiza as coisas, é a realidade aumentada. Então, ao visualizar um filtro no Instagram e eu vejo um óculos que eu não tenho e eu estou utilizando, esquece filtro do Instagram, qualquer marca de óculos, por exemplo, que queira visualizar utilizando um óculos, ou uma empresa de maquiagem que queira visualizar um batom na boca do cliente para ele comprar no e-commerce. A visualização é a realidade aumentada. Mas o que está rodando por trás disso? É muita inteligência artificial, é machine learning, como eu detecto o formato de um rosto e consigo fazer um recorte real, em tempo real, do que é a boca, para dizer depois para a tecnologia de realidade aumentada, é aqui que você deve pintar. Então é uma junção muito dessas tecnologias. E o deepfake também,
que hoje é alterar, né, o rosto de alguém, colocando o rosto de outra pessoa que foi pré-treinado, e às vezes da gente mesmo, né? Então tem muito filme que tem utilizado esse recurso a partir de agora para ter o mesmo personagem fazendo o mesmo ator fazendo dois personagens, e eu substituo o rosto dele. É um mix ali entre realidade aumentada e deepfake, inteligência artificial. Até mesmo em jornal, já usa muito isso em transmissões. Então, quando a gente visualiza no jornal um apresentador e começa a aparecer um carro de Fórmula 1 ali do lado dele, começa a aparecer uma enchente vindo por trás, tem um vídeo famoso, acho que da CNN, mostrando o tamanho de uma enchente comparada com o apresentador, isso está acontecendo bem atrás ali dele, isso é realidade aumentada também. Qual que é o hardware que está lendo? É a própria câmera filmando, é como se fosse o seu celular apontando para aquilo. Ou seja, o cara no estúdio não está visualizando aquilo, porque ele não está com o recurso da câmera, que seria esse celular, né? Então é legal que está muito mais presente o nosso dia a dia para experiências do que a gente imagina. E hoje a gente está passando por essa época de transmutar de fato como a gente usa a realidade aumentada não só para experiências, que dentro do contexto das empresas ainda era um pouquinho do nice to have, sabe? Pô, legal colocar isso, mas preciso entender se meu cliente de fato vai gostar da experiência e como eu crio uma jornada que faça sentido. E entrando muito numa era da experimentação, que passa a ser inevitável, né? Eu não consigo comprar alguma coisa se eu não experimentar. Então, ao passo que eu saio da experiência do nice to have para uma experimentação, isso começou a ser muito must have mesmo para as empresas. Ou seja, é necessário que tenha. Se a empresa não tiver a possibilidade de experimentar um produto usando realidade aumentada, a tendência é que em breve fique de fora do mercado. Cara, que louco. Eu estava aqui pensando, né? O entretenimento sempre entra muito forte, né? Então eu quero ter experiência do entretenimento, então eu vou assistir lá o show do U2, onde aquela câmera está no meio do conjunto e parece que eu faço parte ali da banda, né? Então eu estou dentro ali daquela realidade. Brincadeiras, né? Aquelas vídeos engraçados daquelas senhoras nos shoppings com óculos do montanha-russa. Então tem muito da brincadeira do entretenimento. Agora parece que virou coisa séria, né, Pablo? E até alguns BOs que acontecem em casa. Eu lembro uma vez que eu comprei uma geladeira e ela não passou na porta da minha casa. Parece que o engenheiro não se tocou que eu queria comprar uma geladeira daquele tamanho. Tive que desmontar a parede, fazer uma obra. E esses dias você estava comentando ali, né, de um colaborador da XGB, parece que estava querendo comprar um berço e queria ver na casa. Não é só você medir e ficar simulando ali com a tua esposa. Você quer enxergar se aquilo está certo, né? Como que eu vou pintar a parede da minha casa se eu quero uma de uma cor, outra da outra? Será que vai combinar? Então, eu acho que a utilidade, né, no e-commerce, experimentação e diminuir a frustração está rolando hoje em dia. E isso está ajudando muito, né? Não, perfeito. Excelente colocação, Coa. E é bem por esse caminho, né? O que a gente tem enxergado que tem tornado necessário para as empresas utilizar isso, utilizar a realidade aumentada para experimentação, e esse exemplo que você deu da geladeira é excelente, assim como esse do carrinho de bebê, do berço, que um dos nossos colaboradores aqui está comprando, está com dificuldade para comprar online, porque queria ver mais detalhes, queria colocar ali dentro do quartinho do bebê para ver se realmente vai caber e vai combinar, é solucionado pela realidade aumentada. Então a gente levantou alguns dados, tem pesquisado muito dados de fora do Brasil, que esse movimento começou antes, que um dos principais problemas na compra online é a insegurança do produto ser de fato daquela maneira, ou combinar ali de fato com o ambiente, ou que ele vai caber dentro daquele espaço pré-definido. E quando eu uso a realidade aumentada, uma das propostas de valor principal são essas, né? Eu aumentar a taxa de conversão em vendas online por reduzir a insegurança do consumidor que vai comprar, porque ele consegue experimentar de fato, e ao passo que ele experimenta de fato, então eu vou lá e coloco o berço aqui em casa, visualizo ele como se ele estivesse em casa antes de comprar. Eu reduzo muito os atendimentos no saque. Por quê? Ao comprar e quando chega em casa, a probabilidade de ser muito mais parecido, já caber, porque eu experimentei antes, é muito maior, é quase que 100%.
né? Variando ali com recursos de cada celular que utiliza, o hardware, os sensores, mas a probabilidade já é muito maior. Então, isso proporciona às empresas aumentar a taxa de conversão e reduzir reclamação. Por isso que eu estou com essa ideia de que em breve vai ser inevitável que se utilize isso. Eu vou até dar um exemplo, Coan, se você permitir aqui. Eu sou muito visual, quanto mais visual, melhor. Não, legal. Eu vou colocar para compartilhar minha tela aqui rapidinho, então, e demonstrar uma ideia. Então, imagina que eu estou ali fazendo uma compra na internet, num anúncio. Então, pensando muito na experiência do cliente. A gente hoje está falando aqui de Customer Experience, né? Como que a realidade aumentada pode humanizar um pouco mais essas experiências do cliente. Estou lá, então, viajando num site de notícias, e me aparece Poltrona Comfort Plus, visualizar em realidade aumentada. Eu vou clicar para comprar. Então, isso já acontece, né? Com marketing digital, já aparece uma poltrona que eu quero, mas imagina que logo que eu clico nesse anúncio, eu já consigo abrir uma página como essa, sem baixar aplicativo, sem nada. Eu cliquei no anúncio, ele já abriu isso no meu celular. Ele pede para eu movimentar, plum, plota ali já a cadeira dentro da minha sala, eu já vejo o tamanho dela comparado com as outras. Eu consigo brincar com escala também, então você vai ver que eu reduzo e aumento para ter uma referência. Ó, essa que eu estou experimentando, o tamanho é 100%, são essas medidas do site. Talvez eu precise de uma com 70% desse tamanho. Tem como comprar personalizado uma menor? Giro, posiciono, vejo até o efeito da sombra aqui embaixo, tá vendo? Ó? A sombra da cadeira é a mesma sombra, porque ele reconhece a luz do ambiente e já dá esse efeito também em tempo real. Isso é a realidade mista. E eu consigo depois, utilizando o recurso desse botão aqui, só dando um clique na tela, já bater uma foto, filmar essa experiência. Então imagina, eu estou comprando, quero pedir a opinião de alguém, bato uma foto, já mando ali pelo WhatsApp, já posto em algum lugar para gerar essa interação. Então isso para mim é humanizar uma compra. Além de tudo, além de eu ter uma experiência legal, aqui é a experimentação. Estou visualizando essa poltrona ali dentro de casa, em tempo real. Depois já consigo clicar, sair, clicar e ir direto para a loja. Já vou direto para o carrinho, é só fechar a compra e comprar, né? Então, o potencial que isso não tem de fato aumentar taxas de conversão, e depois que eu comprar, testei cores diferentes, né? Visualizei ali opções de compra para fechar enfim, converter de fato e depois evitar surpresas quando o produto chega, né? Imagina uma avaliação, né, de um consumidor que passa por uma experiência dessa e já teve alguns BOs anteriormente, né, de comprar na loja, do vendedor jogar aquele H, chegar em casa, atrasar a entrega, não entrar, a cor não ser daquilo que você imaginou. Tinha até algumas empresas que mandavam móveis. Uma vez eu fiz isso na minha casa. Eles fizeram uma composição de decoração. Se eu quisesse tudo ou parte daquilo ali, eu comprava. Mas é um trampo e um investimento, né? Transporte pode danificar o móvel, entre vai e volta. E essa parte virtual, mesmo você redimensionando, eu não sabia que você podia chegar nesse ponto. Imagina quantas estrelinhas você vai avaliar essa compra no final e recomendar como um fã dessa loja. Sem sombra de dúvidas. Esse ponto é sensacional mesmo, porque sai do ponto de você simplesmente ser bem atendido para entrar num contexto um pouco de love brand, um contexto da relação que você tem com a marca, por conseguir comprar e ter uma experiência como essa. Então, por isso que essas duas tecnologias, elas acabam se misturando muito, né? Eu vou começar a transitar entre as duas para falar um pouco, mas ainda dentro dessa experimentação, imagina ainda mais estou ali dentro de casa. Então, a gente está falando muito dessa experiência da compra online e das dores que os clientes têm, né? Então, um outro problema é pintar a parede. Eu tenho ali uma parede, eu quero pintar de uma cor, tenho que ir na loja, pegar algumas amostras e pintar vários pedacinhos ali da parede com as cores diferentes para visualizar, ou um papel de parede, ou uma textura na parede, ou um quadro na parede. Imagina tudo isso que você gostaria de ver como ficaria. Cara, hoje eu vou lá, aponto para a parede, bato uma foto dela, já clico, substitui com uma cor. É um módulo que a gente chama de pintar paredes, né? Ou aplico um papel de parede. E aí quando eu junto as duas coisas, vira um modo decorar ambientes. Imagina, eu vou lá e ploto a poltrona e substituo a cor do fundo. Eu mudo completamente a sala de casa e visualizo como ficaria. Falo, cara, já vou comprar essa tinta que combina com essa cadeira. A gente já começa a brincar depois com inteligência artificial para gerar
ambientes que combinem e já te sugerir compras potenciais, né? Então, é um caminho muito interessante mesmo. Mas quando a gente fala um pouco mais de experiências, né? O que para a galera bem entender mesmo quais são essas duas diferenças, né? Então, foi legal que passamos junho recentemente, né? E ninguém conseguiu fazer uma festa junina, né? Todo mundo em casa, como que eu vou acender uma fogueira em casa? E a gente ficou incomodado. A gente ficou incomodado com isso também. Como que eu tenho aquela sensação da festa junina aqui dentro da XGB? Muitas empresas com esse mesmo problema. A gente criou essa brincadeirinha aqui, que aí começa a olhar a realidade aumentada como experiência. Eu já vou citar como as marcas podem usufruir disso, né? Então, eu estou lá dentro do Instagram já da própria XGB também, para olhar até uma prática muito simples de uso. Usei ali um link que já direciona para esse link, ele já abre uma experiência, eu tenho que abrir com o Chrome, né? Então, fui lá, direcionei para o Chrome, tem que usar os browsers nativos de cada um dos celulares. Tem lá uma barraquinha com a fogueira e eu já vou clicar como festa junina. Nossa, que barato, velho. E aí eu já ploto uma barraquinha com a fogueira, plotei ali na calçada de casa ali do prédio, ainda sem se expor, mas poderia plotar direto dentro da sala. E aí eu brinco, imagina que tem marcas patrocinando por trás disso, elas colocam os produtos dela para visualizar isso aqui. E o quanto isso não tem potencial de viralização de fato, né? As empresas, os consumidores, aliás, vivenciando essa experiência, sentindo de fato essa dor de não conseguir vivenciar essas experiências, e a partir disso, eles começam a repostar e marcar a empresa, e isso começa a virar um efeito de bola de neve que atinge muita gente, né? Um potencial de viralização muito grande pelas experiências que isso gera. Eu já imaginei ali a pipoca ioki, o pé de moleque, o quentão, né, o vinho quente, a barraquinha que você poderia fazer ali, a pescaria, os brindes que você poderia pescar, patrocinado por diversos... E aí não é produto, pode ser um produto ou serviço. Eu posso colocar o brinde lá de 1 hora de mentoria da Coan Inovação e Gestão para você pescar, né? Então, olha como a gente pode, de repente, né, fazer de uma maneira diferente, sem esquecer o nosso calendário festivo brasileiro. Não, perfeito, Coa. E foi muito legal que você conseguiu relacionar isso com uma experiência de jogo, por exemplo, né? Porque daria, de fato, para ter gerado uma pescaria ali. E eu brincar em realidade aumentada de capturar as coisas, né? Então, quando eu começo a gerar um ambiente, isso é totalmente experiência. Então, imagina, eu gero um cenário ali ao meu redor, sem sair de casa, mexe com sensações, porque ao ver a barraquinha, a fogueira, eu já remeto a pipoca, até sinto o cheiro da pipoca. E aí você começa a mexer um pouco com a parte neural mesmo das pessoas. E por isso que elas são chamadas de realidades imersivas, né? Mesmo com graus diferentes, eu nem preciso usar um óculos 100% imerso como na realidade virtual, que dá um grau de imersão até maior, isso é muito usado até para saúde, para tratamento de Alzheimer, dentre várias coisas. Mas eu, com uma realidade como essa, que eu vejo coisas aí, às vezes a pessoa fala, cara, mas não é possível. Tira o celular de lado, olha ali, será que isso realmente está dentro daquele ambiente, né? Porque não dá para acreditar que teria aquilo. Então eu vou mostrar um outro case que a gente fez, que você falou de jogo, que foi pro Grupo Pão de Açúcar, né, dentro do app do Clube Extra no Natal do ano passado. Então, você falou de jogo, a gente de fato criou um jogo para eles que rodava dentro do próprio supermercado. Mas imagina que esse jogo virasse o jogo aí da festa junina da pescaria, ou de arremessar uma bolinha em alguma coisa, né, acertar dentro do pneu a bola. Então, estou lá dentro do ambiente. Derrubar latinha, tudo que daria para criar e com marcas patrocinando por trás, com prêmios reais, para no fim gerar venda. Então a experiência é um caminho para você amar a marca. Então você está vendo que eu tenho as bolinhas de neve e todo o ambiente ao redor virou um cenário de Natal. É neve com esses pirulitinhos, com o Papai Noel, com as renas. E conforme eu arremesso as bolinhas, então imagina que essa fosse uma bolinha para derrubar as latas. E quanto mais eu derrubo latas, mais pontos eu ganho. Aí no final o Papai Noel aí jogava um presente de acordo com o tanto que você derrubou ali dos presentinhos, você já trocava direto no caixa. Já tinha ali um desconto separado. Você já capturava o desconto, já estava ativado dentro do próprio app ali do Clube Extra, você já ia direto no caixa depois para comprar de fato o produto. Então eu aliei experiência com conversão, com aumento de vendas, com comparação. Sim. Então, quando a gente brinca com essas duas
com esses dois conceitos de experiência, que já foi mais consolidado dentro de realidade aumentada e virtual mesmo, por causa dos games, como você mesmo disse, né? Começou com a montanha-russa, começou com o Pokémon Go. Hoje a gente está caminhando cada vez mais. Eu saio da experiência e entro na experimentação e passa a se tornar must-have. Eu preciso ter isso. Meu consumidor quer provar o produto em casa, ele quer interagir de uma maneira diferente com a minha marca. Eu vejo que a gente não tem assim o limite, né? Na verdade, você tem que adequar o seu negócio. E quem não tiver nessa, né, eu me imaginei como se eu estivesse na Disneylândia ali, só que num supermercado, né? Parece que você se teletransporta, né, para um lugar mágico. Aí você já começa a sorrir, é o Papai Noel, é brincadeira, você volta a ser criança, né? Não tem limite de idade. Então, a parte de experiência do consumidor, quando era presencial, eu sou um Apple maníaco. Cada país que eu visito, eu vou numa loja da Apple, né, que tem a Central Station lá em Nova York, que é diferente lá da Quinta Avenida, que você frequenta 24 horas por dia, e a galera se toca, que você está muito tempo na fila, vai levar lá um iPhone para você assinar, passar seu cartão de crédito, colocar numa sacola. Então, a gente tem que poupar um pouco o estresse do consumidor, né? Como estamos remotos, né, eu acredito que tem como encurtar também essa jornada. Não vamos falar que vai ser tudo no e-commerce, mas de repente eu posso começar uma jornada virtual e terminar no físico. Sem sombra de dúvidas. Esse conceito, inclusive, né, que é o phygital, que é a junção do físico com o digital, é a grande tendência, né? Então, não dá para se esperar, até porque o e-commerce ainda representa uma parcela bem pequena dentro das vendas. O varejo físico, principalmente falando de Brasil, ainda é massivamente maior. Mas a tendência, com cada vez mais pessoas com celulares, os celulares cada vez mais compatíveis, uma mudança de geração também, o que muda a cultura e a maneira como as pessoas se relacionam com isso, acabam levando a esse caminho de tendência. Mas as primeiras ações de varejo digital que aconteceram, que já é muito essa mistura de experiências do cliente, eu experimentar produtos online ou comprar produtos online, mas retirar na loja, né? Então, uma que é muito simples, não usa nada de realidade aumentada, mas poderia, já vou falar como poderia, mas que eu achei super legal, eu escolho, por exemplo, 4 tipos de tênis, né, dentro de um site online, mas aí eu tenho aquela percepção ainda que para tênis, de fato, eu gosto de experimentar, quero colocar no meu pé. Escolho os 4, 5 tipos de tênis, vou até a loja, existe um locker, existe um armário, que os 4 produtos estão ali dentro já, sem eu ter que falar com nenhum atendente, com completamente touchless, né? Uma experiência sem contato de fato, mas que existe o físico. Eu digito a senha que eu recebi, eu bato o QR Code ali nesse locker, ele abre, eu pego os produtos, coloco no pé, seleciono qual que eu quero, deixo os outros dentro, levo só o que eu quero, ele só identifica qual saiu do locker com um RFID, com algum sensor, para me cobrar só o que eu levei de fato. Isso já é um varejo digital. Eu misturei o físico com o digital. Eu comprei, eu escolhi online, mas retirei na loja. Mas imagina o tempo que se não ganha com isso também. Um outro exemplo... aliás, hoje eu poderia experimentar de fato esse tênis com realidade aumentada também. Não vai ter o conforto ainda, né? Mas eu consigo visualizar, porque muita gente também gosta de experimentar para ver como é que fica com uma calça, como é que eu olharia no espelho o corpo inteiro, e eu consigo já fazer isso hoje em realidade aumentada. Eu olho aqui, fico com o celular apontado para o espelho e me vejo e vou trocando qual tênis eu quero utilizar. Né? E aí seria mais legal para eu já selecionar modelos que combinam. E eu deixo para a parte da loja mais o conforto de fato. Ao passo que eu começo a me identificar mais com marcas, sei o meu tamanho, essa experiência começa a se destacar um pouco do físico e fica mais digital. Né? Então, é uma transição. E hoje a tendência é o digital. Um outro exemplo seria, por exemplo, pintar unhas, né? Manicure. Então, muita gente hoje ainda não pinta a unha por conta própria, utiliza o serviço de manicure, o que é muito legal, existem até aplicativos que a manicure vai até a sua casa. E a maior dor das manicures, foi levantado no estudo, é o tempo que a cliente demora para selecionar o esmalte.
Então, cara, é a hora sendo paga, ela esperando, Claro. ela poderia estar já atendendo outra, fechando Está aquele no bloco. contrato celebrado entre as partes, né? Que você tem 5 minutos, 10 para escolher. Exatamente. E aí imagina se eu tenho dentro de um aplicativo, dentro de uma experiência, eu posso previamente, então a cliente chama ali a manicure para ir até a sua casa, mas antes dela chegar, eu já vou experimentando esmaltes. Isso não vai substituir a manicure. Eu não vou pintar minha unha digitalmente, mas eu vou selecionar antes dela chegar em casa e já falar assim, ó, essa é a cor que eu quero, tipo, já está escolhido. E aí eu ganho tempo de todo mundo. Isso é o digital, isso é misturar o físico digital e as coisas não se substituem. Eu preciso de uma experiência para otimizar a outra, para ganhar tempo na outra, para aumentar a conversão na outra. Né? Então é muito legal quando a gente começa a achar onde essas coisas estão e que não é uma briga entre um ou outro, né? Um e outro. Né? E não tem mais essa de buscar na gringa, né? A gente vê ali a XGB, uma empresa nacional, com cabeças ali, querendo ali se desenvolver cada vez mais focado, né, na experiência, em como captar um lead, né, um cliente, e tornar o cliente fã. Porque eu vejo ainda que nós sofremos muito de sermos mal atendidos, né, no lugar físico. Às vezes a gente dá uma avaliação positiva no Google Meu Negócio para XGB, mas ninguém da XGB vai aplaudir, ou eu fiz uma reclamação, ninguém vai desarmar a bomba. Né? Então, cada vez mais a gente está preservando o antes, né, para que o foco seja na recompra. Esses dias eu estava num masterclass aí com um head de marketing da Zeiss, e ele estava contando sobre a possibilidade do varejo, né, ótico. Imagina se você comprou com o Carlos Coan na Ótica X. Só que eu vou receber a comissão somente se o Pablo recomprar alguma coisa comigo naquela loja. Então, olha que ponto a gente tem que chegar na transformação das pessoas e processos para fazer isso acontecer. Cara, isso é demais, Coan. E isso se alinha muito com o propósito que a gente tem mesmo. Porque eu brinco demais que os vídeos pirofágicos de marketing, de realidade aumentada e realidade virtual, eles acabam sendo o ônus e o bônus que a gente tem. Né? E por quê? O bônus é porque, inevitavelmente, isso gera uma audiência, isso faz com que as pessoas saibam mais sobre a tecnologia, isso gera mais buscas no Google a respeito daquilo, isso faz com que apareça na mídia, vire tendência, né? Muito pensando num ciclo de Gartner. Mas a gente vai para o que tem no ciclo de Gartner, que é o pico das expectativas infladas, que é o ônus. As pessoas, elas, ao visualizarem um vídeo de marketing pirofágico, que muitas vezes não é a gravação real de uma experiência, mas sim um vídeo de marketing, elas acreditam que é aquilo que elas querem e que só aquilo satisfaria ela. Aquilo que é o que não existe ainda, né? Que está muito acima do que já dá para fazer ou que, enfim, não tem recursos suficientes, né? Ainda não roda na grande maioria dos celulares. Então, como que eu consigo chegar num patamar ali que eu consiga utilizar a tecnologia que realmente solucione um problema e que não seja meramente por usar a tecnologia porque ela é hypada, né? Porque ela está dentro desse hype cycle e está lá dentro desse pico de expectativas infladas. E o meu posicionamento, que eu já brinquei várias vezes até aqui dentro, eu sou o pior vendedor que tem, né? Porque, cara, eu sou muito sincero com o cliente relacionado a algumas coisas dessas. Eu falo, eu não acho que esse seja o caminho. O cara quer comprar alguma coisa de realidade aumentada, quer comprar alguma coisa de realidade virtual, e eu, naquele primeiro momento, eu falo, eu não acho que deve ser por aí, eu não acho que vocês estão prontos, ou se não tem esse hardware, não é o momento. Mas por que tudo isso? Porque muita gente chega até isso, a gente recebe muito e-mail, quero fazer um projeto com realidade aumentada. Ah, legal, o que é o seu problema? Como que você quer utilizar a realidade aumentada? Ah, não sei, aí você que tem que me dizer. Eu falo, puta, se eu tenho, assim, eu viabilizo sim o uso da tecnologia, a gente pode pensar casos de uso que você consiga sobrepor com o que você faz e entender se faz sentido, mas não é por aí o caminho, né? A realidade aumentada é mais um tipo de tecnologia que não deve ser usada como fim, né? Ela tem que ser usada como meio para você atingir o resultado que você busca. Então, se você vai me dizer assim, Pablo, eu estou com problemas porque meu cliente reclama que não consegue experimentar um produto e aí ele, ao final, quando recebe... Pô, a dor... Não, cara,
realidade aumentada é o canal. Agora não, eu tô com um problema porque Fiquei sabendo, eu li que agora está na moda a realidade aumentada. fui E também num quero fazer. evento e eu vi que as pessoas lá, o cara falou numa palestra que é o futuro, eu quero colocar aqui dentro, tá? Mas não, eu tô pensando aqui, criando um pitch para mostrar para o meu chefe, cara, não é bem por aí. É ótimo que as pessoas estejam interessadas na tecnologia e vamos lá educá-las em cima disso, mas isso não é só sobre realidade aumentada, só com qualquer tecnologia. Elas não são as soluções dos problemas, né? Elas são um meio para solucionar os problemas, mas preciso saber primeiro qual que é o problema. Não adianta eu chegar aqui, E o que que isso gera? E a gente já caiu nesse erro lá atrás, e eu mudei muito minha percepção, gera uma frustração. Então, a pessoa que está comprando, às vezes, ela está tão naquele fator ahá, né, o momento de ficar impressionado com a tecnologia, que ele não pensa no todo. Ele fala, eu quero fazer isso, ele viu eu mostrando para ele e sai fazendo. Ao final, não pensa no projeto de uma forma 360. Então, gera uma experiência, por exemplo, de realidade aumentada em uma embalagem e não comunica em nenhum lugar que essa embalagem tem realidade aumentada. Então, você imagina qual que é a chance de um projeto desse dar certo. Ninguém sabe que tem, só o cara que comprou. E aí depois ele pega e responde, cara, a realidade aumentada não funciona. Não adianta usar isso, já tentamos lá atrás e ninguém usou. E aí, será que realmente o problema foi a realidade aumentada? Foi um projeto mal estruturado porque não teve uma comunicação adequada? Então, agora a gente acaba dando uma consultoria também. Vamos definir cada etapa do projeto. Você está pensando como você vai comunicar lá na frente? Que tipo de público é o seu? Eles têm os hardwares adequados? Vai precisar de internet ou não? Então, já tem uma série de fatores que a gente ajuda que os projetos sejam bem-sucedidos. E sendo bem-sucedidos, compram de novo. E, para mim, esse é o principal fator de sucesso mesmo, como você disse. Eu acho que o exercício do não foi difícil nessa vida. Eu agora, com 50 anos de idade, uma carreira ali como ex-executivo de multinacional e tal, é muito difícil você empregar o não, mas o não bem empregado evita tantos problemas na sequência, né? O problema é a XGB, o problema é a solução. Não, o problema foi que você não detectou o problema nem a dor e quis fazer um puxadinho, né? Mesma coisa que soltar a gente no outlet lá em Orlando, a gente carente, preso aí 90 dias em casa, com cartão de crédito ilimitado, a gente vai comprar coisa que até Deus duvida. Enquanto a gente conseguir carregar, a gente vai encher as malas, né? Então, acho que é assim, nós conseguimos navegar sobre as diferentes realidades, foi muito bacana. Conseguimos ali passar pelas aplicações práticas, né? Então, acho que no fechamento, uma provocação, né, para você, Pablo, o que seria aí o grande desafio dos próximos passos, né, para poder melhorar cada vez mais a jornada do consumidor? Imaginar, será que a gente vai ter algum empecilho ou barreiras com infraestrutura? Né? Vai precisar de um 5G, de hardware, de câmera, de smartphone, né? Então, para a gente poder encerrar essa super trilha aí, queria que você fizesse uma amarração aí de próximos passos. Não, sensacional, Corra, sensacional. Eu até gosto de falar sobre isso mesmo, de que porque ainda não decolou, né? Ou quais são as principais barreiras para que isso aconteça, para não parecer também que é tudo maravilhoso, né? Então, quando a gente fala de realidade aumentada, pensando um pouco em infraestrutura, de fato, né? Ainda não roda em todos os celulares, mas isso é uma questão temporal, né? A gente está caminhando, então o próximo celular sempre vai ser melhor que esse, está cada vez na mão de mais gente. A infraestrutura de tecnologia, de fato, ainda é um fator limitante em alguns lugares no Brasil, mas a gente acredita muito mesmo no 5G chegando, e é uma questão de tempo também, né? Então, que seja 5 anos, 10 anos, mas é uma questão de tempo. Quando a gente planeja, a gente tem que pensar nesse mínimo de tempo também, né? Acreditando que as transformações estão acontecendo. Um outro ponto bem relevante é a criação dos conteúdos, né? Hoje, ainda não é tão fácil automatizar as modelagens 3D de produtos, por exemplo. Então, é em cima desse problema, até levantando a bola para quem quer empreender e quem quer buscar soluções, que mora aí um problema a ser solucionado. Fica a dica, quando eu conseguir criar em escala conteúdos em 3D muito bem feitos e focados para a realidade aumentada,
é ali um fator que ainda encarece às vezes o processo, né? O modelar vários móveis e o tempo inteiro ainda é uma limitação. Já está melhorando muito, porque está aumentando a quantidade de pessoas que fazem. Existem possibilidades de subcontratar isso de diversos lugares do mundo, então tem melhorado. Mas, por fim, o principal desafio, que era o tema até que eu estava falando, é como eu construo essa jornada. E o porquê que isso é legal. Naquele estudo recente que saiu sobre profissões do futuro, né, que tem até umas profissões super malucas ali, de reabilitação de hackers, sabe? Tipo, umas coisas assim, cara, vai começar a acontecer tanta coisa diferente no mundo que vai começar a surgir gerente de interface homem-máquina, né? Então tem várias profissões que estão surgindo dentro desse conceito de indústria 4.0. E uma delas, das profissões que estão ali no top 10 das profissões que vão existir no futuro, é criador de jornadas de realidade aumentada. Então, quem consegue pensar, quem foram os caras bons para conectar onde é o mundo físico, se conecta com o mundo digital, que momento que eu visualizo alguma coisa ali durante o dia, principalmente quando tiver headsets disponíveis para a maioria das pessoas, aí vai ser o pulo do gato. Não adianta eu ter um headset que viabilize usar realidade aumentada se o que for criado ali dentro não conectar com a jornada da pessoa, não tiver um apelo cultural que faça sentido, que foi a transformação depois que a Apple lançou, né, o iTunes e os aplicativos começaram a surgir. Aquilo foi o meio para viabilizar que experiências surgissem e começasse a digitalizar o bloco de notas, o cronômetro, a câmera fotográfica e o marcador da minha corrida, né? O GPS, tipo, várias coisas. O óculos de realidade aumentada, a viabilização dessa tecnologia sem usar as mãos, é um novo caminho para que criadores de jornadas também de realidade aumentada conectem o seu dia, o dia do consumidor com as empresas, da maneira mais fluida e interessante possível, né? Então, eu acho que essa é a grande provocação, essa é a grande provocação que fica. Pablo, ó, super bate-papo, um aprendizado, é sempre muito bom estar contigo aí. Tenho de coração a equipe da XGB, né, em nossos vários encontros aí, em eventos da Start da vida, nossas aventuras na Troller, né, viagens aí para o Ceará, e que a gente continue aí pelo Brasil inteiro, podendo ajudar um pouquinho com a inovação, preparando a galera, e que o pessoal tenha curtido aí esse nosso bate-papo, né, no Expert Innovation Summit 2030, que a gente possa estar preparado para tudo isso que vai acontecer. Muito obrigado aí pela sua participação. Um abração, Pablo. Muito obrigado de novo pelo convite, Coan, e até a próxima, espero que em breve. Isso aí, até mais. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias
deu origem ao Punto, que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!